A semana do dia 2 ao dia 9 de agosto melhora um pouco em relação às semanas anteriores, não tem um clima muito tenso, ao contrário, nós já vamos ter Vênus iniciando aqui o período dela libriana, então ingressa num ponto onde ela tem força, a própria casa, que é interessante, vai ser na quinta-feira. E vamos ter também um aspecto fácil entre o Sol e Saturno. Aqui com o Saturno que está muito enfraquecido, mas ainda assim auxilia bem um Sol que já está forte no signo de Leão. Então é uma semana com coisas bem interessantes, tá? Em termos de quantidade de aspecto, ela vem equilibrada, já não tá assim com um dia só com um movimento, né? Vem bastante equilibrada. E dias com bastante auspício. E, inclusive, assim, na quinta-feira, quando Vênus ingressa em Libra, o Sol vai ter esse trígono com Saturno, a Lua vai ter um aspecto bom com Mercúrio. Então, a quinta-feira, praticamente inteira, vem com uma certa facilidade ali no ar. Vai ser bem interessante para os inícios, então me acompanha aqui. E me acompanha também aqui nas reflexões diárias, tá? Se você gosta de estudar astrologia, aprender mais, é estudante, é astrólogo, tem a seção de membros também. Eu sempre abordo ali técnicas de contexto tradicional, mas todos são muito bem-vindos, tá? Nós temos dois níveis, nível estrela, onde a gente trabalha mais com as técnicas, no nível planetas eu faço mais análises práticas mesmo, e ali é variado, tá, gente? Não tem um plano de aula. Planos de aula tem nos cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Peço para vocês me ajudarem aqui, curtindo o vídeo, deixando seu comentário, hypando, e se puder compartilhar também, muito legal. Me acompanha também lá pelo Instagram. E vamos que vamos falar desta semana. A semana inicia com a Lua em Peixes. A Lua ingressou em Peixes ali na sexta-feira, dia 31. E olha só o nível de tensão que vem para esse domingo, porque a Lua vai estar aqui, olha, no finalzinho do signo de Peixes, quando ela vai chegar a um aspecto de quadratura com Marte. Marte já vai mudar para o signo de Câncer na semana que vem. E o primeiro aspecto da semana é inclusive esse aqui. Esse aspecto, ele divaga demais e ele é muito sem direção. Você vai precisar muita atenção. Não é bom para inícios, tá? Mas se você tiver agendado alguma coisa importante, tiver que realizar alguma coisa importante, é um esforço que você vai precisar ter para manter o passo reto, porque com esse perfil há muitos desvios. Agora, Marte é um indicador também nervoso, ele tem uma indicação de ataques, né? Tem uma indicação de provocação, de agitação, e principalmente quando vem em Gêmeos, que fica muito agitada, é signo de final de estação. E essa quadratura, ela acaba trazendo também essa propensão de agitação em clima geral, um clima provocativo, alguma coisa assim. Então, não é bom para inícios, como também o clima geral vai ficando um pouco agitado. Mas isso vem muito no começo do domingo, porque o aspecto perfeito é às 6h32. Então, essa agitação mais irritável, ansiosa, dispersa, assim, ela vai pegar muito forte durante a madrugada, tá? Vai pegar super forte, porque a Lua vem de um aspecto no finalzinho do sábado bom com Mercúrio, e daí ela vai pegar o finalzinho do sábado, a madrugada do domingo, então quando for 6h32 é o momento perfeito. Só que aí a Lua vai se afastando desse aspecto e vai chegando a esse outro aqui. A oposição a Vênus vai ser 9h33 da manhã no domingo, e esse aspecto ele já cria um prejuízo para os assuntos relacionados a campo material, a temas do campo romântico, se bem que a Lua ajuda muito a Vênus, está bem fraquinha aqui, e a Lua está na exaltação de Vênus, né? Ajuda um pouco, por exemplo, em contexto criativo, em contexto de sensibilidade pode ajudar um pouco, mas evite excessos. Primeiro, com atendimento de satisfações. Imagina assim, que você no domingo está, sei lá, buscando comprar alguma coisa. Esse tipo de aspecto, ele acaba sendo uma representação dos desejos de forma descontroladas. Não é que o perfil de Vênus vem em Virgem, é mais fechado, não é aquela coisa barulhenta, agitada. Mas numa oposição com a Lua, é não conseguir se segurar. Então, você acaba cedendo aos desejos de qualquer maneira. Então, isso escorrega em aquisições sem plano, desperdiçar dinheiro, por exemplo, em assuntos do campo romântico, afetivo de maneira desequilibrada, excessos alimentares também, com bebidas e tal, se vocês estiverem em algum evento.
E vai pegando muito essa dinâmica insatisfeita, porque como Vênus tem o tema da satisfação e o aspecto é difícil, é muito um período que eleva a insatisfação. Então, a gente tem uma dinâmica emocional meio carregada, assim, né? Onde a gente pode se sentir muito insatisfeita, assim, com as coisas e tem que ter atenção para os inícios também. Agora, das 9h33, que é o momento perfeito, até as 17h37, a Lua fica sem aspecto no signo de Peixes, vai ficar um pouco evasiva, um tanto perdida, e você vai precisar ter atenção no que estiver realizando, porque fica um clima assim sensível em excesso e disperso sem direção, meio é uma tônica muito emocional e é muita pegada emocional, é muito permeável ao entorno. Então, as coisas vão tomando assim como se fosse uma névoa assim no entorno e acaba dispersando um pouco o processo produtivo, a direção das coisas, até o olhar, né? Pensando em termos de interesse de maneira geral. Então, é um aspecto ruim, tá? Não é uma configuração ruim, mas a madrugada vem mais pesada, porque a Lua vem aqui na quadratura com Marte, olha, é exato, né? Quadratura com o lote da fortuna, calculando o mapa para Brasília, então a oposição de Marte com o lote da fortuna também, isso é bem excessivo, é muito disperso, é muito sem direção, é agitado e nervoso, tem um perfil de desperdício, de imprevisibilidades, então atenção se você estiver em alguma atividade, é muita agitação. E depois não melhora porque a Lua vem na oposição com Vênus. E esse aqui é o momento perfeito em que vai ocorrer a oposição entre a Lua e Vênus, e depois a Lua às 17h37 ingressa aqui no signo de Áries. Ela vai começando a aliviar e o clima vai ficar bem diferente, já com uma dinâmica mais ágil, porque olha só, a Lua ingressando em Áries, olha, já vem em um aspecto bom com Júpiter e depois com o Sol. Então, ela vai ter uma sequência de aspectos fáceis na condição de fogo, que tem bastante agilidade, tem direção, né? Tem essa retidão e é mais assertiva, inclusive para as atividades que dependem um pouco mais de encorajamento, de levar as coisas mais adiante, você vai conseguir lidar, tá? Então, desde as 17h37 do domingo até as 7h20 da segunda, que é quando a Lua vai chegar ao aspecto de trígono com Júpiter. Bom, como o Sol passou por Júpiter, agora ele vai se distanciando, Júpiter está combusto novamente. A Lua está aqui no signo de Áries, vai chegar a um aspecto com Júpiter que, em termos de assuntos internacionais, mudanças rápidas, temas jurídicos e tal, ajuda um pouco devido à natureza fácil do aspecto. Então, a gente vem com uma segunda-feira que já começa com bastante velocidade, tá? Então, a segunda-feira é um dia interessante para os inícios, porque dinamiza o fluxo, as horas, a gente tem até uma impressão do passar das horas um pouco mais rápido, mas realiza. Agora, os temas de Júpiter envolvem aqui nessa afluência de fogo, o perfil jurídico, então os assuntos relacionados a figuras de autoridades do campo jurídico, né, as autoridades, mas se você tiver que lidar com algum tema jurídico também pode ser interessante, aplicar mudanças, marcar viagens, lidar com assuntos internacionais, é menos voltada para estudo, porque a dinâmica do fogo ela é mais yang, né? Ela é mais da superfície, ela não é muito do aprofundamento. É um perfil que geralmente instiga para mudanças, e daí em seguida, mas não é tão em seguida assim em termos de horas, né? O trígono entre Lua e Júpiter é às 7h20, e quando for 14h24, a Lua vai chegar ao trígono com o Sol. E esse trígono, ele favorece muito, até esse momento, gente, aproveita, esse trecho de 7h20 aos 14h24, favorece muito atingir resultados, porque o Sol está bem forte no domicílio e a Lua está na exaltação dele, né? Favorece as figuras de autoridade também, então ganhos de popularidade, se você também tiver que se expor, pensando no sentido de imagem, popularidade também é muito bom. Pode ser interessante se você tiver que lidar com algum assunto que envolva líderes, pessoas em destaque no seu meio, também é muito bom, ou se você for líder e tiver que tomar alguma decisão. Agora, como o aspecto é muito bom e favorece muito o Sol, todo tipo de assunto que depende de atingimento de objetivos muito definidos, atingir sucesso, né? Eles têm um favorecimento muito grande. Então, é um dia de progresso, é um dia de facilidades, tá? Segunda-feira até
o meio da tarde, aqui às 14h24, vem bem. Aproveita até esse momento, porque depois a Lua já está muito pertinho de Saturno e nada vai impedir que ela chegue ao mesmo grau. Então, até esse momento vai bem, depois ele vai ficar com uma tendência muito ríspida. Já não é tão interessante, tá? Então, das 14h24 às 20h21, é quando a Lua vai chegando à conjunção com Saturno. Toda conjunção com Saturno não é boa. E essa, principalmente com Saturno muito lento, num ponto de queda dele, vai acentuando certa rispidez no clima. Agora, para lidar com figuras de autoridade com esse perfil, não é bom, tá, gente? Não só com as figuras de autoridade, que tem uma condição de prejuízo, tá? De dificuldades, de problemas, é bastante atrapalhada, então evitem esse momento aqui, esse trechinho da segunda-feira para as iniciativas, certo? Depois não melhora muito, né? Então a gente pode considerar que a segunda-feira vem bem até as 14h24, depois não. Porque aí a Lua chega a Saturno 20h21 e depois ela vai seguindo para a quadratura com o Mercúrio, né? Não é tão tensa como uma conjunção com Saturno, mas ainda assim é para ter cautela. Por que não é tão tensa? Porque o Mercúrio está na casa da Lua, ajuda muito, né? Mas é uma quadratura. E eu penso nesse perfil como um indicador de problemas técnicos, de dificuldades procedimentais, as coisas estavam no meio do caminho. Como o signo de Câncer é signo d'água, aqui a tendência a complexidades, tá? Então, evite iniciar atividades nesse momento, porque você vai carregar certas complexidades técnicas, dificuldades com comunicação e divulgação, se você precisar, do seu negócio, das suas atividades, mas para dialogar com alguém, para negociar e tal, também não é muito interessante. E isso você vai precisar ter atenção, até porque a Lua também já vem aqui na quadratura com o lote da fortuna, aqui calculando o mapa para Brasília. E aí isso vai ficando muito adverso no sentido do alcance da realização. E o clima diário, ele fica chato, muito chato. É muito argumento, é muito cri-cri, assim, muita coisa chata e não flui muito bem. Pode ser até indicador de problemas técnicos em campo de comunicação, em campo de transportes também. Esse perfil todo aí, da tarde da segunda, já vem meio chato mesmo para esses temas da vida prática e pode ser indicação de problemas técnicos em vários níveis. Esse momento é às 11h16. Nós vamos pegar até o meio do dia, né, gente, com esse perfil. Tá o finalzinho da manhã, né? Aí, gente, começa a melhorar um pouquinho, mas é assim, das 11h16 às 15h51, que é quando a Lua vai ter um aspecto bem leve agora com Marte. Como ela está em Áries, que é a casa de Marte, esse aspecto é bem interessante para a direção, assertividade, encorajamento, para movimentar as coisas além, tá? Principalmente se você estiver lidando com assuntos que não são novos, porque a Lua está diminuindo a visibilidade, né? Se você estiver em meio a um processo e precisar tomar alguma atitude, alguma decisão, movimentar as coisas num sentido mais veloz, por exemplo, vai encontrando muita facilidade no clima. Também é interessante, inclusive, para algumas tentativas diferentes, seja em procedimentos, em experimentar coisas diferentes, né? Dá para fazer isso também. Não é um perfil agitado no sentido nervoso, ele tem agilidade, mas ele tem a retidão do signo de Áries ajudando um pouco, né? Então, não é um dia disperso, ele é cheio de energia, mas vibrante. Aqui vocês vão perceber esse perfil ágil, rápido, assim, direto, assim, é um perfil, assim, bem de fogo, né? Fogo com ar, então ele é bem caloroso, assim, né? Não é caloroso no sentido de amor, assim, mas o calor no sentido de ação, de atitude. Vocês vão ver como é fácil. E depois desse momento, a Lua vai ficar sem aspectos no signo de Áries, né? Tem esse trechinho aqui ainda para percorrer. Então, será um período das 15h51 às 23h35. E é um período ruim para os inícios, como também no clima ele pode ficar um pouco ríspido, assim, né? Uma tendência um pouco tensa, principalmente quando a Lua vai se afastando um pouquinho mais desse aspecto aqui, né? Quando for chegando ali para o período da noite, que a Lua já está um pouco mais afastada, e a gente já não vai conseguir perceber mais tão forte essa influência, ela vai ficando muito ríspida assim, agitada, até um pouquinho mais ansiosa. E quando for 23h35 e a Lua ingressar no signo de Touro, fecha um pouco, abaixa a poeira
Só que esse trânsito aqui de lua em touro, mesmo que seja o campo de exaltação, ele não vai ser assim super legal, porque a lua vai ter essas quadraturas aqui. E elas são muito rígidas, gente. Aí, assim, a gente entra num campo de dificuldades, de lentidão e entraves difíceis de romper, assim, sabe? É coisa assim difícil de quebrar. Então, já vai ficando bem mais adverso para os inícios, né? Principalmente se você estiver iniciando alguma coisa que precisa de movimento, de visibilidade, de agitação, assim, né? De velocidade. Isso aqui é bem contrário, vai entrando num perfil, inclusive, muito teimoso, tá? Então, a lua ingressa 23h35 da terça no signo de touro, e quando for 13h33 da quarta-feira, ela vai chegar à quadratura exata, primeiro com Júpiter e depois com o Sol, que é o que vai marcar a fase minguante, né? Então, primeiro, essa quadratura de Lua com Júpiter, que vai pegar todo o período da madrugada e da manhã da quarta-feira, vai ser 13h33, então, ali no comecinho da tarde, ela é prejudicial para avanços, mudanças, ela é muito rígida em julgamento, então no clima geral as pessoas ficam muito ríspidas em julgamento geral, assim, das situações que vêm, né? Um perfil até um pouco feroz, assim. Tem que ter atenção para não se envolver muito com essa dinâmica rígida de julgamento que a gente vê no entorno. E para os inícios também é ruim, porque Júpiter é um planeta que representa abundância, o aspecto é ruim, ele está combusto, então nada contribui para abundância e prosperidade e também proteção. Aqui a gente tem um quadro muito ríspido, muito teimoso, aqui vocês vão sentir muito essa dificuldade, julgamentos severos, assim, é ruim. Quando um planeta fica perto do Sol, ele fica num ponto cego, então muitas vezes julgamentos rasos, sabe? Quando as pessoas veem uma notícia e fazem julgamentos pesados, assim, apontando dedos por coisas bem superficiais, um pouquinho assim. Então, isso não é só pensando em notícias, mas no entorno, tá? Então não é tão legal. E outro ponto que eu recomendo você ter atenção é com teimosia mesmo, tá? Eu não digo nem teimosia em conversa com alguém, é nas tentativas das realizações práticas cotidianas. Esse aspecto, ele é difícil, então às vezes você erra uma vez, erra duas, erra três, porque fica tentando muitas vezes no mesmo caminho, né, de uma forma meio teimosa. Então aqui é ruim também. E isso vai ser às 13h33 da quarta, e daí até às 23h21 da quarta é a quadratura de Lua com Sol, tá? Os dois estão fortes, né? O Sol está no próprio domicílio e a Lua está na exaltação. Então é uma quadratura rígida, é uma quadratura teimosa, ela é muito prejudicial para a exposição, ela é prejudicial para todos os assuntos, gente. Seja agendar uma consulta médica, lidar com assuntos burocráticos, assuntos financeiros, o que for, não é legal, porque aqui tem muita rigidez. É uma indicação de problemas, né? Você não vai conseguir realizar e encontrar aquilo que precisa, tá bom? Então é um perfil, uma quarta-feira toda bagunçada, né? Na verdade, ela não é agitada assim de correria e de briga, ela é teimosa, ela é rígida, né? Muito severa aqui. Eu vejo um dia assim muito difícil de levar. E se você tiver que se expor em reunião, em apresentação, em sala de aula, em redes sociais, tem que ter cautela, porque os luminares em aspectos difíceis são indicações de clima ruim para a imagem, né? Então, lida com o que você tem domínio, não vai se expor em coisas que você não tenha domínio, em julgamento particular, porque isso pode ser um prejuízo para a imagem pessoal. E principalmente se você tiver um papel de liderança de alguma forma, não é bom. E notícias do mundo também pode ser indicação de fragilidade para quem, assim, pessoas que são populares, não só pensando em governantes e tal, mas pessoas que têm destaque. Pode ser uma indicação de alguém que acaba perdendo visibilidade ou tendo a reputação um pouco manchada, né? Essas coisas, assim, em termos de mídia, tá? Bom, gente, depois vai melhorar, porque aqui a Lua vai sair desse aspecto, ela vai ter um aspecto agora mais fácil aqui com Mercúrio, ela nem tá aparecendo ainda, né? Mas já começa. Então, 23h21 da quarta, esse aspecto. Logo em seguida, uma horinha depois, a Lua já começa a entrar aqui nesse orbe de sextil com Mercúrio,
E esse sextil, ele vai ser na quinta-noite, por isso que eu falei lá no começo que quinta-feira é um dia bem legal, guarda tudo que você for iniciar para quinta, que fica muito bom, porque a gente vai pegar muitas horas de facilidade, tranquilidade para realizar as coisas, tá? Tem alguns períodos nessa semana não tem muita atenção, como vocês puderam perceber, mas a quinta vem inteirinha, assim, com facilidade. A gente vai ter, então, 23 e 21 da quarta, esse aspecto. Aí 20 e 25, 20 horas e 25 da quinta, a Lua sextil com Mercúrio. A quinta-feira vai ser um dia assim, calmo, tá? Não é um dia assim apressado, não é um dia de correria, assim, e nem de muita agitação, de muita vibração. Mas como a natureza do aspecto é fácil, toda quinta é interessante para a rotina e para coisas do campo de Mercúrio. Então, as atividades que dependem do processo analítico, pesquisas, conversas importantes, principalmente se for conversas de um para um, assim, que não seja em grupo, né? Coisas mais fechadas. Atividades do campo criativo também se beneficiam desse perfil. Assuntos relacionados a temas comerciais, aos temas médicos também, a papelada, burocracias, assuntos nesse sentido se beneficiam. Então, é um dia de uma certa simplicidade que para realizar coisas assim da vida prática é muito bom, tá? Não esperem tantas coisas de Lua com Mercúrio, porque são astros rápidos, eles têm relação com coisas da vida prática. Então, Lua em aspecto com Mercúrio não significa grandes mudanças na sua vida em particular, tá? É bem um aspecto de clima diário calmo, comum, coisa fácil de levar. É isso que vocês vão ter. Por isso que a quinta acaba sendo um dia muito interessante, tá? E aí, na quinta-feira, antes da Lua chegar ao aspecto com Mercúrio, nós vamos ter o ingresso de Vênus em Libra. E é o ponto B legal, porque ela ingressa num signo que ela tem força. Ela saiu desse ponto bem fragilizado e ingressa no signo de Libra. Ingressando em Libra, olha só, ela já vai tendo um aspecto com Júpiter, que é um grande benéfico. Então, esses próximos dias vai trazendo um pouco desse clima de facilidade, de abundância, de ajuda, né? Então, inclusive em termos de leveza, apreciação de beleza e de fatores artísticos também fica muito bem. Para quem é artista, se beneficiar muito desse perfil de Vênus sextil com Júpiter. Vai se beneficiar muito no sentido produtivo, assim, de facilidades, tá? E até mais ainda, porque, olha, o Sol já tá ali um pouco mais à frente, ele já está liberando Júpiter. Daqui uns dias mais ainda, Júpiter sai da faixa da combustão, ele já está mudando de fase, né? Mudou de fase assim que o Sol passou por ele, ele vai começando a ganhar visibilidade. Então, esse perfil ele vai ficando bastante agradável, né? Com facilidades, processo não só do campo criativo, como facilidade para a realização do dia a dia e principalmente pensando em fator de otimismo, de confiança, de proteção, de prosperidade, essas coisas, tá? Então, Vênus ingressa em Libras 16 e 12 da quinta, daí sim, 20 e 25 é o aspecto que eu falei para vocês entre a Lua e Mercúrio. Então, nós vamos pegar a quinta-feira inteira com essa fluência. Dia comum, bem simples de levar. Agendem as coisas de vocês para a quinta-feira, que tende a fluir muito bem sem empecilhos, sem imprevisto, sem indicação técnica adversa, assim, vem com clima fácil, tá? E aí também que nós vamos pegar durante toda a quinta-feira já muito forte é o aspecto entre o Sol e Saturno, é um aspecto de trígono. E esse aspecto, então, olha, a gente tem o Sol bem forte em Leão e o Saturno, ele tá aqui no signo de Áries, que é a exaltação do Sol. A gente teve um aspecto entre o Sol e a Lua assim, né? Nesse dia foi exatamente nessa semana, né? Foi exatamente na segunda-feira. E agora a gente vai pegando esse aspecto aqui com o Saturno. Olha, o Saturno aqui tá no fiasco, né? Coitado aqui, mas ainda assim ele dá uma super mão para o Sol. É um perfil que, para assuntos que dependem de autoridades, ele funciona muito bem. Eu acredito que isso possa ser, ao contrário de outros aspectos que a gente viu, algum ganho muito interessante para alguma autoridade, tá? Porque tanto Saturno tem um tanto esse perfil de experiências, de pessoas, né, que são autoridades em algum
pessoas que têm um pouco esse perfil como o Sol, e ele está na exaltação do Sol, né? Então, isso parece muito ter uma indicação de autoridades que se beneficiam de uma forma bastante marcante em algum nível, tá? Agora, na vida prática, é um aspecto que favorece a retidão, atingimento de objetivos. Como o Sol sai muito bem nesse aspecto que é fácil, aqui a gente vai ganhando destaque, brilhos, vai conseguindo ter isso, retidão. Então, é um aspecto muito bom. Como ele vai pegar toda a quinta-feira também, conciliando com o aspecto de Lua com Mercúrio, então a gente tem a quinta-feira como um dia muito bom para as iniciativas em qualquer assunto. Esse trígono é às 23 e 24 da quinta, mas como o Sol se movimenta em torno de 1 grau por dia, um pouquinho menos, toda a quinta vai ter essa fluência. Então, é bem interessante, né? Aqui a gente tá vendo o momento de Lua com Mercúrio, e aí, então, quando for 23 e 24, é o momento que o Sol chega ao grau, ao mesmo minuto, inclusive, né, de aspecto aqui. E depois que a Lua passou pelo aspecto com Mercúrio às 20 e 25, ela vai ficar fora de curso, tá? Então, desde as 20 e 25 da quinta até as 3 e 7 da sexta, a Lua fica sem aspecto. Mas, assim, como é uma lua em touro, ela vem bem retilínea, bem firme, né? Não vai ser uma indicação de instabilidade. Ingressa em Gêmeos, e daí, quando a lua ingressar em Gêmeos, o primeiro aspecto dela já é com Vênus. Aí sim vai ter clima de sextou, né, gente? Nós vamos ter uma madrugada, assim, de sexta-feira com clima de sextou mesmo. Sextas-feiras são dedicadas a Vênus, Vênus está no domicílio, vai ter um aspecto bom com a Lua, é uma dinâmica diária, a madrugada da sexta vem bem leve, né? Ela vem bem descontraída, bem assim, despojada mesmo, né? É um perfil muito leve, vocês vão perceber de facilidade, de alegria, assim, ele é muito interessante. Então, depois que a Lua ingressar em Gêmeos, ela chega às 3h57 ao trígono com Vênus, mas é muito na madrugada, só que não vai ficar ruim depois não, tá? Até ali às 17h18, aí a Lua vai tendo esse aspecto aqui com Júpiter. Como a Lua se conecta com os dois benéficos na sexta-feira, até às 17h18 vai ser legal. Vai ter clima de sextou, sexta-feira que vem, tá? Sexta-feira, 7 de agosto, tem clima de sextou. E também pelo fato de Vênus estar se aproximando aqui do sextil a Júpiter, né? O que vai fazendo com que a sexta-feira seja um dia muito agradável. Todo dia, tá, gente? Mesmo depois que a Lua passar desse sextil aqui com Júpiter, às 17h18, continua ainda, tá? Então, ao momento que ela vai chegar ao aspecto com Júpiter, será às 17h18. Então, na sexta-feira, a Lua ingressa em Gêmeos, daí ela vem em aspecto bom com Vênus, depois aspecto bom com Júpiter. É bom para os inícios, as coisas se desenrolam de uma maneira muito fácil, muito descomplicada, e vai trazendo harmonia, né? Que é um tema de Vênus. Tem uma indicação de harmonia, vai facilitando o campo de prosperidade. É um dia muito agradável a sexta-feira. Depois das 17h18, aí a Lua vai ter esse aspecto aqui, olha, com Saturno. Então, a sexta-feira vai fechar com uma sequência de facilidades, né? A Lua no signo de Gêmeos vem com uma sequência de facilidades. E quando a Lua está em Gêmeos, o clima é solto, ele é descontraído. Então, a sexta-feira que vem com uma tendência descontraída no clima e com facilidade para as iniciativas, tá? Ela vem desde o começo com facilidade para experimentar caminhos diferentes, para lidar com um assunto relacionado à estética, embelezamento, apresentações. Ela vem com campo fácil para campo financeiro, ela vem com facilidade em todos os assuntos, tá? Então, vocês vão perceber isso, é um perfil de harmonia. Bom, e aí, então, quando for sábado, 3h29 da madrugada, a Lua vai ter esse aspecto fácil com o Saturno, e ele é legal porque, assim, o Saturno está no signo de Áries muito linear, né? E como a Lua vem em Gêmeos, que é mais solta, num aspecto, assim, fácil, ajuda a manter planos, ajuda a manter a retidão. Então, fica bem interessante. A madrugada ainda do sábado vem bem agradável, porque aí às 3h29 a gente tem esse aspecto, depois a Lua vem na sequência de um aspecto bom com o Sol. E aí esse aspecto bom com o Sol será às 5h29 na madrugada, que é interessante ainda, né?
como um perfil leonino, um perfil de fogo, um perfil fixo de meditação, vai mantendo, segurando, então pode ser interessante para realizar assuntos que dependam de retidão, né? Tentar coisas diferentes, porque a lua em Gêmeos tem um perfil mais despojado, mais solto, mas como tem essas facilidades que ela vai encontrando durante a madrugada, os signos do fogo mantêm o passo, então é um dia que dá para você aproveitar para iniciativas. E depois que a Lua passar por esse aspecto aqui com o Sol, ela vai caminhando, ela vai chegar a um aspecto vai chegar a uma conjunção com Marte no domingo, na madrugada do domingo. Então, o que acontece é que nós vamos pegar essa aproximação de Lua com Marte durante o sábado. Então, o sábado, ele é bom até a madrugada, até às 5h29, que é esse momento aqui. Depois, o restante do sábado vem com Lua e Marte junto em Gêmeos. Gente, é muita dispersão, totalmente sem direção. Aqui você vai precisar ter cautela. Já não é interessante para as iniciativas, principalmente se você tiver com interesse em experimentar algum caminho diferente, porque, gente, é muito dispersa e embaralha as coisas, cria confusão. Pode ser uma indicação também barulhenta, provocativa, pode ter um pouco desse clima geral. Para os inícios não é bom, porque aspectos difíceis e conjunções com Marte com Saturno são não indicadas aqui para os inícios. Então, vai ficando com um clima bem agitado, tá? E como a gente vai ter esse aspecto aqui na madrugada do domingo, vai ser 2h27 do domingo, é no sábado mesmo que nós vamos perceber esse perfil. Porque quando for o domingo, dia 9, nós vamos ter, depois disso, a Lua já fora de curso, na madrugada ingressa em Câncer. Então, é no sábado que a gente vai pegar essa agitação toda. O sábado vai ser um dia que você vai precisar esforço para manter o passo e não entrar na onda mais agitada do entorno, porque pode gerar problemas, confusões, dispersão, quebras, acidentes. Esses temas de Marte em Gêmeos aqui que tem muito a ver com essa questão acidental. Muita agitação, né? Já não é tão legal, tá bom? E então, gente, olha, como eu tinha falado para vocês, é a quinta-feira que é o melhor dia da semana, mas a sexta-feira vem bem legal também o dia inteiro, né? Então, quinta e sexta são os melhores dias da semana, mas tem outros trechinhos aqui ao longo dos outros dias que dá para aproveitar, né? Por exemplo, a segunda-feira tem até o meio da tarde bem legal, né? Até a Lua chegar ali ao trígono com o Sol, vai ficar bem interessante também, né? Tem dias aqui que dá para a gente aproveitar muito bem. A própria terça vai pegando o trechinho do meio do dia até o meio da tarde ali, bem legal. Não é uma semana de tensão grave, não. Só, mas tem que ter atenção nesses momentos mais difíceis, né? É isso, então. Uma ótima semana para você. Me acompanhe aqui na segunda-feira. Siga também lá pelo Instagram. Agradeço a você que assistiu o vídeo aqui até o final, muitíssimo a vocês que estão sempre presentes aqui nos comentários. Então, é isso. Se puder me ajudar aqui curtindo, hypando e comentando, agradeço mais ainda. Ótima semana. Até segunda-feira, então, até mais.